Boa tarde, pessoal. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ponto de máxima eficiência. Bom, pensando no ponto de máxima eficiência, vamos pensar como que se dá o projeto de uma determinada turbomáquina, tá? A ideia é que a turbomáquina ela seja projetada, seja desenhada para se trabalhar em um ponto específico, ou seja, em uma determinada condição de operação específica. E para essa determinada condição de operação específica, ela vai apresentar a máxima eficiência, porque ela foi projetada para isso. Nós podemos dizer que uma máquina de fluxo é sempre projetada para operar em seu ponto de máxima eficiência. Colocando isso de outra forma, tá? Então, sempre que você tiver uma turbomáquina e essa turbomáquina esteja operando próxima do seu ponto de projeto, ou seja, próximo das condições para as quais o projeto foi feito, desculpa, ela vai estar trabalhando com uma eficiência elevada. A partir do momento que você começa a afastar o ponto de operação dessa máquina do ponto de projeto, essa eficiência vai diminuir. E a gente pode escrever isso daqui também, considerando que dessa forma, dentro de uma determinada série homóloga, nós podemos alterar os parâmetros: velocidade, vazão, altura de carga e potência. E isso não necessariamente vai impactar diretamente na eficiência da máquina. Tá? Lembrando que se a gente está trabalhando com séries homólogas, nós estamos pensando em modificação de alguns dos parâmetros da máquina. Ou levar, por exemplo, de um modelo em escala laboratorial para um protótipo em escala operacional, escala real. No entanto, para que a máquina opere no ponto de máxima eficiência,
nós não podemos alterar o valor da velocidade específica. Ou seja, aqueles parâmetros que nós determinamos antes e chamamos de ômega ST para o caso de turbinas e ômega SB para o caso de bombas, onde ômega ST nada mais era do que ômega potência elevado a meio dividido por ρ a meio vezes GH elevado a 5 quartos, e ômega SB, ômega, que é a meio, dividido por G vezes H elevado a 3 quartos. O que isso daqui quer dizer, afinal de contas? Nós estamos falando que quando nós trabalhamos com máquinas homólogas e nós estamos provocando alteração de qualquer um dos parâmetros, por exemplo, utilizando as relações Q1 sobre Q2 igual a ômega 1 D1 ao cubo dividido por ômega 2 D2 ao cubo H1 sobre H2 igual a ômega 1 ao quadrado 1 ao quadrado dividido por ômega 2 ao quadrado D2 ao quadrado e potência 1 sobre potência 2 igual a ômega 1 ao cubo D1 à quinta dividido por ômega 2 ao cubo D2 à quinta. Nós podemos trabalhar com essas relações, podemos alterar com isso a rotação, a vazão, a altura de carga e a potência dessa turbomáquina. No entanto, independente da combinação que nós estejamos utilizando, nós temos que tentar fazer esse transporte sempre fixando o valor da velocidade específica dimensional. Porque quando nós especificamos esse valor, nós estamos tentando tratar, e aí no caso seria para a velocidade específica dimensional de projeto, para qual a máquina foi projetada, que na realidade isso daqui é um primeiro parâmetro para dizer qual tipo de máquina ser utilizado, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Tá? Então, fixando o valor da velocidade específica, nós estamos sempre tentando manter a eficiência da máquina. Mesmo que eu altere outros parâmetros, eu estaria tentando trabalhar sempre o mais próximo possível do ponto de máxima eficiência da máquina, ou seja, o mais próximo possível do ponto de projeto da máquina, o ponto para qual a máquina foi projetada. Nós vamos voltar nesse assunto aqui, vou apresentar alguns gráficos sobre isso, né? Comentar um pouquinho mais sobre velocidade específica dimensional e adimensional. Mas antes disso, só falar que não é incomum acontecer algumas discrepâncias na eficiência modelo protótipo. Então, se a gente voltar aqui nessas equações que nós escrevemos agora, vamos chamar elas de 1,
2 e 3. Algumas vezes vai acontecer que o desempenho previsto em laboratório, utilizando um determinado modelo, se afasta daquilo que efetivamente é visto em campo, uma vez que o protótipo foi construído. Por que isso acontece? Por que a simples utilização desse conjunto de equações aqui não vai garantir que o desempenho seja o mesmo? De forma simples, nós temos alguns pontos. Por exemplo, efeitos da viscosidade, tá? Que dentro do nosso equacionamento clássico acaba sendo desprezado na forma do número adimensional, que seria referente ao número de Reynolds, ou seja, efeito do número de Reynolds. Se vocês lembrarem lá, nós desprezamos um dos parâmetros adimensionais que nós encontramos, que seria justamente relativo ao número de Reynolds. Nós podemos ter influência do acabamento superficial. Folgas entre componentes. Erros de medição. Desalinhamentos. Desalinhamentos. Ou outros problemas. Na instalação, apenas para citar algumas causas, tá? Então, folgas entre componentes, razão entre essas folgas, por exemplo, ou diferença nos espaçamentos entre as diferentes partes dos componentes da turbina, tá? Ou, no caso, bomba ou turbina, né? Ainda não está específico aqui, tá? Mas entre modelo e protótipo, influência do acabamento superficial entre o modelo e protótipo, tá? Efeitos do número de Reynolds, lembrando que algumas vezes simplesmente não dá para se manter o número de Reynolds constante entre o modelo e o protótipo na hora de fazer o escalonamento. Então, tudo isso daqui e mais alguns outros fatores podem fazer com que a eficiência predita no modelo se torne diferente da eficiência realmente ou efetivamente obtida no protótipo. Alguns pesquisadores se dedicaram a tentar encontrar relações para minimizar essa diferença na eficiência predita, tá?
Dentre eles, nós podemos destacar aqui, mais a título de informação, Moody, que fez uma proposta basicamente utilizada para turbinas Francis ou de fluxo misto, na onde 1 menos eta, onde eta seria a eficiência do protótipo, dividido por 1 menos eta modelo, vai ser igual a razão entre a altura de carga do modelo e a altura de carga real do protótipo, elevado a 0,01, que multiplica o diâmetro do modelo dividido pelo diâmetro do protótipo, elevado a 0,25. Então, essa correlação foi desenvolvida principalmente para turbinas Francis. Temos uma outra correlação proposta por Hutton, onde 1 menos a eficiência do protótipo dividido por 1 menos a eficiência do modelo seria igual a 0,3 mais 0,7, que multiplica o número de Reynolds do modelo dividido pelo número de Reynolds no protótipo. Isso daqui já é uma relação desenvolvida basicamente para turbinas do tipo Kaplan ou do tipo de propulsão, propeller, basicamente fluxo axial. E quando a gente vai para correlações desse tipo, para minimizar as diferenças entre eficiência de modelo e protótipo, no caso de bombas, se torna ainda mais difícil encontrar correlações, tá? Então aqui são apenas alguns exemplos, existem várias outras correlações. No entanto, a obtenção desse tipo de correlação é bastante complicada e para bombas não é muito utilizado, vamos falar assim. Bom, então voltando aqui rapidinho, isso daqui foi para tentar dizer o que? Cada turbomáquina ou cada máquina de fluxo vai ser projetada para operar em determinado ponto. Então, quando você faz o projeto dessa máquina, você está considerando uma vazão de projeto, uma altura de carga de projeto, uma dada rotação na qual essa máquina vai estar trabalhando, e com isso ela vai ter a geração de uma dada potência ou ela vai estar consumindo uma determinada potência. Então, esses parâmetros no projeto eles vão ser fixos e a máquina vai ser construída pensando-se nesses parâmetros. Quando você faz isso, você correlaciona diretamente esses parâmetros com uma velocidade específica. Então você pode pensar que, de acordo com a faixa de operação de uma determinada máquina, você poderia correlacionar de alguma forma a velocidade específica com a eficiência. Tá? E isso é o que é feito de tal forma que nós podemos utilizar a velocidade específica como um primeiro parâmetro que vai fornecer a ideia de qual tipo de máquina é mais aplicada para uma determinada situação. E isso leva as correlações para velocidade específica. A literatura apresenta uma série de correlações gráficas para turbinas e bombas. Essas correlações elas devem ser utilizadas como um guia para a seleção de um determinado tipo de máquina para uma dada aplicação. E nada mais do que um guia, tá? Não quer dizer porque você vê num gráfico uma eficiência de, sei lá, 90%, 92% para aquela dada velocidade específica para aquele determinado tipo de máquina, que isso vai se traduzir na prática, isso vai ser função do projeto. No entanto,
com a soma de um grande número de dados, é possível se plotar gráficos e se chegar em algumas relações desse tipo aqui, ó. Então nós podemos pensar em um gráfico onde nós teríamos aqui em um eixo velocidade específica adimensional. Aqui todos os que eu fiz foram pensando em turbinas, tá? Mas poderia ser aplicado em bombas também. Então nós temos velocidade específica adimensional por uma turbina, variando aqui no caso de 0,04 até 10, e de acordo com a velocidade específica dimensional, no outro eixo aqui nós temos a eficiência e o tipo de turbina, tá? Então nós vemos aqui, ó, turbinas Pelton, no caso essa linha aqui embaixo seria para turbinas Pelton de jato único, aqui para turbinas Pelton com múltiplos jatos. Então você vê que a faixa de velocidade específica adimensional, na onde essas turbinas possuem uma eficiência alta, é uma faixa de velocidade específica mais baixa aqui, ó, indo de 0,04 até aproximadamente 0,2. Depois nós temos turbinas Francis, tá? São turbinas fluxo radial, fluxo misto. Em turbinas Francis, nós trabalhamos com uma faixa de velocidade específica dimensional razoavelmente mais alta, de 0,4 até alguma coisa aqui próxima de 3. E depois nós vamos para um outro tipo de turbinas, que seriam turbinas Kaplan, turbinas de fluxo axial, com faixa de velocidade específica dimensional, indo ali aproximadamente 1,5 até próximo de 4, 4,5. Tá? Então isso daqui é para mostrar que, de acordo com a velocidade específica adimensional, nós podemos pré-determinar qual seria o tipo de máquina mais aplicado para uma dada situação. Tá? Lembrando que a nossa velocidade específica dimensional para turbinas vai estar envolvendo a rotação da máquina, a potência que você deseja gerar, massa específica do fluido, constante gravitacional, altura de carga disponível. Tá? Então, com base em rotação, altura de carga e a potência que se deseja, nós podemos pré-determinar qual seria o tipo de máquina mais indicado. Tá? Bom, isso é relativamente simples. A única coisa é que se deve tomar cuidado com, principalmente quando se trabalha com velocidade específica dimensional. Então, se vocês lembrarem, não existe apenas a forma adimensional das equações, tá? Porque a aceleração da gravidade pode ser considerada uma constante, a massa específica do fluido, quando se está trabalhando principalmente aí fluidos ditos incompressíveis, né? Por exemplo, a água, também pode ser considerada uma constante, e isso leva a gráficos consideravelmente diferentes, com valores consideravelmente diferentes. Tá? Então, aqui trabalhando com uma velocidade específica dimensional, e pensando em turbinas do tipo Pelton, jato único, turbinas tipo Francis, turbinas seriam algo similar a uma propeller, similar a uma Kaplan, no entanto com um rotor com um formato cônico. Então seria um misto aqui, Francis Kaplan, diríamos, algo aproximando entre as duas. Tá? E turbinas do tipo Kaplan. E a nossa faixa de velocidades agora, ela não está mais lá de 0,04 até 10, estaria indo de 100 até 1000. Tá? No entanto, se nós mudarmos as dimensões do conjunto de unidades, nós podemos mudar a forma desse gráfico também. E aí nós temos aqui uma outra alteração, de 0 até 200, para os mesmos tipos de turbina. Propellers aqui estariam incluindo as turbinas Kaplan também. Tá? Então você vê que as faixas são diferentes, assim como as faixas de eficiência aqui também vão ser diferentes. E depende da fonte dos dados que você está utilizando e depende das unidades, principalmente das unidades que estão sendo trabalhadas em cada um dos gráficos. Aqui eu não vou citar as unidades, não vem ao caso. Tá? O que eu quero ressaltar é simplesmente a importância de, sempre que você for fazer uma consulta prévia, utilizando qualquer tipo de correlação gráfica ou dados tabelados, tá? Se você utilizar uma tabela com esses dados ao invés de um gráfico, também verifique se você está trabalhando com a forma adimensional ou dimensional das equações. Verifique se, no caso da forma dimensional, que é muito comum a utilização da forma dimensional, qual conjunto de unidades está sendo utilizado. Tá? Se você está na forma dimensional,
a sua velocidade específica dimensional terá unidades. Então, se você trabalhar com uma unidade diferente, você vai chegar em um valor errado. Ter sempre isso em mente. Um outro ponto que é interessante ressaltar é que a própria definição dessas equações ela pode variar de acordo com a referência que você estiver trabalhando. Por exemplo, dentro do nosso curso, nós definimos ωst como sendo uma velocidade específica adimensional para turbinas. Só reescrever aqui ela mais uma vez, que nós vamos reescrever outras equações aqui junto. Tá? Então seria ômega potência elevado a meio dividido por ρ elevado a meio, que multiplica g vezes h elevado a 5 quartos. Tá? Isso daqui também poderia ser escrito como sendo ômega que multiplica a raiz quadrada potência sobre ρ dividido por g vezes h a 5 quartos. E nós consideramos também o NST como sendo uma velocidade específica dimensional, igual, desculpa, não ômega, mas pela nossa nomenclatura N, que vai multiplicar potência elevado a meio dividido por h elevado a 5 quartos. Bom, de acordo com a referência que você trabalhar, essas equações também podem ser um pouquinho modificadas, tá? Se a gente vai lá, por exemplo, no livro Hydraulic Turbines do Helmut, ele vai definir a velocidade específica da turbina ou o número de velocidade, que é uma outra forma que ele chama, como sendo algo um ômega asterisco, para falar que está no ponto de maior eficiência pela nomenclatura dele, igual a um ômega, que multiplica a raiz quadrada do Q asterisco, dividido por 2 vezes G vezes H elevado a 3 quartos. Então isso daqui é a forma como ele trata velocidade específica adimensional. Ou uma das formas. Se nós vamos lá para o livro do Principles of Turbo Machinery, do Copperla, ele vai trazer a velocidade específica com nomenclatura ômega-s, dizendo que isso nada mais é do que um ômega, raiz quadrada de Q, dividido por G, H é a 3 quartos. E ele reescreve a definição de valores em função desse equacionamento, que é algo bem próximo da nossa definição para velocidade específica dimensional para bombas, onde na velocidade específica dimensional para bombas nós temos ômega, que é a meio, sobre GH 3 quartos. E ele define uma velocidade específica baseada em potência, como sendo um ômega, raiz quadrada de W ponto sobre ρ, dividido por GHE elevado a 5 quartos. E depois relaciona as duas basicamente pela eficiência, mostrando que isso daqui tem uma relação entre elas. Então, de acordo com a referência que você utilizar, você vai chegar em uma correlação. Tá? A forma que nós trabalhamos aqui seria muito próxima a essa forma dada pelo Copperla e a mesma forma dada no livro do Dixon Hall, tá? Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbo Machinery, onde ele diz que ômega SP é igual a um ômega raiz quadrada de P sobre ρ dividido por G HE a 5 quartos.
basicamente o mesmo equacionamento e o mesmo equacionamento que nós estamos utilizando. No entanto, se nós vamos lá no livro do Helmut, ele já traz uma forma um pouquinho diferente, até porque ele trabalha com números normalizados, ele sempre normaliza em função de raiz quadrada de 2 de h. Tá? Raiz quadrada de 2 de h, como a gente vai ver mais adiante, nada mais vai ser do que velocidade máxima possível. O que é isso? É simplesmente assumir que toda a energia disponível, toda a energia potencial disponível, tá? E quando utilizar o subíndice E aqui, quer dizer que já seria a energia líquida na entrada da turbina, estaria sendo transformada em energia cinética. Então, a raiz quadrada de 2 de h estaria nos dando a velocidade máxima possível de ser atingida pelo fluido. Cada referência vai trabalhar com o seu equacionamento, tá? E se a gente leva isso para o campo de velocidade dimensional, cada referência vai trabalhar com um dado conjunto de unidades. Então, como a gente disse antes, tá? Você pode ter aqui de galões por minuto a metros cúbicos por hora, passando aí por metros cúbicos por segundo e assim por diante, tá? Pode ter altura como sendo referência em pés, como sendo referência em metros, pode ter potência como sendo HP, como sendo cavalo-vapor, como sendo watts, como sendo quilowatts. Então, esse conjunto de unidades, rotação como sendo radianos por segundo ou como sendo RPM, tá? O conjunto de unidades utilizado te leva a valores consideravelmente diferentes. Independentemente desses valores consideravelmente diferentes, isso é o primeiro ponto, ou o primeiro passo para determinar qual tipo de máquina mais aplicada. Então, pensando em turbinas, qual tipo de turbina vai ser mais indicado para uma determinada situação? Tá? Indo lá de uma turbina de fluxo tangencial, passando por uma turbina de fluxo misto, até chegar em uma turbina de fluxo axial. Aqui, de forma geral, nós estaríamos trabalhando baixas vazões, vazões muito altas, alturas de carga mais elevada, altura de carga mais baixa, ou seja, desnível geométrico, pensando em turbinas hidráulicas, desnível geométrico muito alto com uma vazão mais baixa, valores intermediários, desnível geométrico muito baixo com uma vazão muito alta, tá? Seriam os extremos. Bom, em relação à parte de ponto de máxima eficiência, é isso que nós gostaríamos de abordar. E na sequência nós vamos começar falando